difícil. Obrigada, Laura. Estamos aqui com algum problema técnico. Não sei porquê. Eu tô bem, obrigada. Exatamente. Mandei-lhe novamente o link. Agradecia.
Nós temos tempo a contar, não temos muito tempo. O doutor disse que vai entrar, nunca entra. Mas o que é que se passa em concreto? Uhum. Ok. Continuamos aqui com dificuldades do nosso convidado. Acho que vamos avançar com, com o canal que ele entrou. Vamos fazer aqui um FM. Eu acho que para nós o que conta é o áudio, não é? Não propriamente a imagem. Mas o nosso convidado está com algumas dificuldades de tecnologia. Renovamos votos de muito boa tarde aqui aos nossos teleouvintes. Era só também para dizer que após esse programa teremos um outro. Hoje vamos falar também e voltar a abrir a live. Pois, eu já desliguei, já abri novamente. Eu não sei porquê. Ultimamente esse canal está assim, os convidados a não saltitar, parece pipoca. Tá difícil. Sim. Doutor João Paulo, Sim, consegue me ouvir? conseguimos ouvir-te. Vamos avançar assim com o FM, a improvisar, porque acho que tem algum problema com o seu TikTok. Vamos avançar com esse, tá bem? Certo. Espero que nas próximas edições vamos melhorar. Eu peço as minhas sinceras desculpas pelos constrangimentos já logo do princípio. Ok. Vamos avançar com a nossa abordagem. Nós queremos saber um bocadinho mais sobre o estado atual da mentalidade da juventude, da juventude angolana, no caso, 23 anos de paz que estamos todos a viver e os 50 anos de independência que vamos comemorar a 11 de novembro de 2025. No ar eu consigo o programa Microfone Solto e o nosso convidado é o doutor o sociólogo João Paulo. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa noite já em Angola e muito obrigado pela oportunidade. Exatamente. Podia começar por nos falar um bocadinho sobre a juventude angolana. Qual é a avaliação que tu fazes atualmente nesse contexto, 23 anos de paz e 50 anos de independência?
É uma situação colapsada, falida, é preciso que se sublinhe isso. A juventude está num marasmo entre a pobreza e o desemprego. Portanto, é muito triste nesse momento aonde a gente chegou. Devemos cá dizer a verdade. Praticamente a juventude encontra-se abandonada, uma vez que a juventude estiveram sempre perto da luta contra o colonialismo e também deram seu grande contributo na luta pela paz. Vamos cá dizer que foi graças a esta juventude que nós conseguimos remover o colono de Angola. Primeiro é que quando surgiram os movimentos de luta contra a libertação, ou a favor da libertação de Angola, nós tivemos os movimentos que surgiram nos anos 50 e anos 60. Primeiro, o MPLA que surge em 1956, criado por um grupo de jovens. Imaginemos que o Agostinho Neto, quando nasce em 1922, cria o movimento em 1956. Ele tinha ali os seus 34 anos de idade, e depois tinha um outro jovem que é visto como guru desse movimento, o Mário Pinto de Andrade, que nasce em 1928, e quando surge o partido em 1956, ele tinha ali os seus 28 anos de idade. E, aliás, muitos dizem por aí que ele foi o primeiro líder deste movimento. Então, e depois temos um outro movimento, que é a FNLA, que foi criado por um jovem, Holden Roberto, que nasceu em 1923, e quando ele cria este movimento em 1954, ele tinha por ali os 33 anos de idade. E o outro movimento, que é o terceiro, que surge em 1956, criado por um outro jovem chamado Savimbi, que nasce em 1934, e naquela fase ele estava ali com seus 32 anos de idade. Então, sempre foram jovens que lutaram seriamente para esse país. E depois surgiu o período da guerra. E olhando por esses generais que lutaram para essa guerra, desde o próprio João de Matos, aí o camarada presidente, o João Lourenço, o Egino Carneiro, o Ben na UNITA, o Lucamba Gato, o general Numa, todos esses generais nasceram nos anos 50, e quando se dá a paz em 2002, eles estavam a entrar na faixa dos 40 anos de idade. Então, é só de saber que foram os jovens que deram peito para esse país. E nós tivemos um outro general que brilhou no Planalto Central, que é o Simeone, faleceu aos 30 e tal anos de idade. E tivemos um outro general que conseguiu derrotar aquele grupo onde estava o Dr. Jonas Savimbis, que é o general Miala, que tinha ali os seus 30 anos de idade. Então é só para dizer que sempre foram os jovens que lutaram seriamente, ou seja, os jovens sempre estiveram presentes na luta, quer contra o colonialismo, quer pela paz. E infelizmente, depois de 2002, quando alcançamos a paz, o regime criou uma estratificação na juventude angolana e começou simplesmente a facilitar aquela juventude de bajulação, a juventude que defende o líder, defende a cor partidária, e uma boa parte da juventude é atirada no desemprego, na fome e na pobreza. Então, é essa situação em que a gente chegou, infelizmente. Exatamente. Como sociólogo, e nós temos estado a assistir em diversos pronunciamentos do executivo e não só, em que passa-se sempre por essa contextualização, não é? Para falarmos do passado, do presente e se calhar do futuro. Não se fala de Angola sem antes passarmos por essa tal juventude,
não é? E como mencionou aí muito bem, dos jovens na altura, do Holder Roberto, Jonas Savimba, Agostinho Neto, ontem jovens, não é? E que deram muito também para a independência de Angola. Mas eu precisava entender se há necessidade de sempre que falarmos de Angola, temos que necessariamente recuarmos para o passado. Acha que a mentalidade da juventude ontem é a mesma de hoje? Não, infelizmente essa é a situação em que nos encontramos. Sempre que se fala do atual, recorre-se ao passado. Infelizmente, nós mergulhamos. Mas o porquê dessa justificativa? O porquê que esses pronunciamentos, e antes de justificarem qualquer coisa que seja do âmbito atual, têm sempre que justificar o passado como uma desculpa, por exemplo? Olha, o incompetente sempre busca factos para se justificar, infelizmente. Então, nós temos um sistema incompetente que sempre, quando é colocado à parede a respeito dos problemas, das dificuldades que a juventude sempre atravessa, ele recorre aos problemas do passado para poder se justificar. Infelizmente é isso. Os incompetentes justificam-se dessa forma. E essa é a razão dessa situação em que nos encontramos. Atualmente, a juventude descobriu essa incompetência. O que é que eles preferem? Eles preferem seguir o colono. Eles acham que o colono tem as melhores políticas de habitabilidade, o colono tem as melhores políticas de empregabilidade e eles preferem seguir o colono. Por isso é que vemos hoje nos aeroportos, nas embaixadas, cheios de juventudes que preferem emigrar e viver a sua vida longe da mãe pátria. Infelizmente, eu diga-se a bom da verdade, hoje, atualmente, até para você ter um emprego de lavagem de carro, emprego de engraxar sapatos, empregos de chamar aí os lotadores, está completamente difícil em Angola. Primeiro que você sai da sua casa para engraxar sapato no centro da cidade de Luanda, os próprios engraxadores já vão te chotar porque aquele espaço dele, você não tem espaço para engraxar sapato. Você pega um balde, uma toalha para poder lavar um carro no centro da cidade, os fiscais vão subir por cima de ti e também aqueles jovens que já lavam carro naquele local não te vão permitir. Infelizmente, essa situação, até para lavar carro, não há espaço. E hoje vemos o político a inaugurar espaço de lavagem de carro, a oferecer kits de engraxar sapatos, lavar carro aos filhos dos ex-militares, aos filhos dos antigos combatentes. Infelizmente chegamos a essa fase. Olha, quando você vê um político a se portar-se dessa forma e colocar, por exemplo, na sua base de dados de que é mais empregos que nós demos, empregos de engraxar sapato, empregos de lavar carro, nós estamos diante de entes piores que o colono. Infelizmente, que eu diga isso. Exatamente. 23 anos depois, como é que está a mente da juventude angolana? Uma mente mergulhada na frustração, mente mergulhada no alcoolismo, na criminalidade. Infelizmente, essa é a situação e o governo sabe disso, não é? O que é que eles fazem? Eles depois procuram te animar ali com eventos desportivos, eventos musicais, para poder te fazer esquecer certos problemas e no final de tudo nada se esquece, não é? Infelizmente, o país faliu. Temos jovens hoje perdidos no mundo das drogas, jovens sem esperança e que muitos deles preferem recorrer-se aos países vizinhos, como por exemplo a Namíbia, a África do Sul, e uns vão mesmo ali atravessar o oceano, Portugal, Estados Unidos da América, para poderem encontrar os seus sonhos, coisa que eles não conseguem encontrar na mãe pátria. Exatamente. Acha que, e perante esses problemas, alguns dos problemas que acabou de mencionar,
que a juventude angolana vive, maioritariamente, que tipo de soluções, por exemplo, é que o executivo deve adotar para melhorar essa condição social da juventude angolana? A solução, deixa aqui fazer uma passagem de um sociólogo português. Ele diz que a juventude é um agente de mudança social frustrada por certos problemas sociais, por atingir os seus objetivos e que nunca consegue. Significa dizer que a juventude deve continuar a lutar seriamente diante do executivo para ver os seus problemas resolvidos. Os planos não faltam. Mas quando fala em lutar, fala concretamente o quê? Quando falo em lutar, criar grupos sociais, manifestações pacíficas, enfim, tudo passa por isso. É preciso os Mas jovens se manifestar. quando fala, por exemplo, em manifestações pacíficas, temos assistido muitos grupos de género que têm realizado, inclusive, estas tais manifestações pacíficas, mas muitos desses jovens são combatidos e muitos desses jovens, infelizmente, hoje encontram-se detidos por alguma razão ou por reivindicarem os seus direitos ou por manifestarem a sua insatisfação perante a realidade atual que o país vive e que a própria juventude sente na pele. Qual é essa Olha, motivação que o jovem deve ter no sentido de formar, no caso, e como disse, formar esses grupos sociais para continuar a lutar, não é? Porque, e como sabe, e isso é público, nós temos um executivo que impõe medo à sociedade, temos um executivo que impõe medo à própria juventude, amedronta a juventude e a juventude acaba por ficar desarmada, não é? Então, quando diz aqui que a juventude deve continuar a lutar para quê? Para morrer ou eu não percebi bem isso? não é para morrer. Menegilda, olha, Exato. é aquilo que se diz: bebê que não chora, não mama. Então, a juventude deve continuar a bater nessa tecla. O executivo deve criar um pacto da juventude, deve unir os seus parceiros, a sociedade civil, as embaixadas, enfim, criar um pacto da juventude, um compromisso com a juventude e colocá-la em prática. E é uma situação muito complicada confiar nesse executivo. Os planos nunca faltam. Nós até temos um presidente que é presidente da União Africana, que gera um plano da juventude lá na União Africana, ou seja, o plano da juventude da União Africana, no artigo 2, fala sobre a não discriminação dos jovens. E é a questão que se vê muito em Angola: a discriminação no centro de emprego, discriminação nas bolsas de estudo, discriminação em todo canto da vida social. E no artigo 4 desse plano da juventude da União Africana, fala sobre oportunidades iguais, e é coisa que a gente não vê. Então, esse presidente de Angola, na qualidade de presidente da União Africana, poderia até facilitar a promoção desse plano e fazer com que a juventude, não só em Angola, em outros países também, possam usufruir dos seus direitos e da sua cidadania. Exatamente. E ia falando propriamente das soluções que o governo deve implementar para a própria juventude, não é? Certo. Olha, os planos não faltam. Há um plano da juventude 2020, 2027. Olha, é um plano muito excelente, só pecam na prática. Que plano? Mas, infelizmente, concretamente de que plano? É um plano de desenvolvimento da juventude que foi aprovado em 2025. Tem um período entre 2025 e 2027. É um plano de promoção de emprego, fala de cidadania, fala de direitos iguais, mas infelizmente
são questões que não são colocadas em práticas. Nós temos um regime que, questão que eu já disse atrás, quando você não bajula, quando você, por exemplo, não defende o líder, você é um crítico, então é aquilo que se diz em Quimbundo, não é? O Endofangamba, ou seja, vai morrer pobre, nunca terá os seus benesses. Infelizmente, chegamos a esse ponto. O que os jovens, na verdade, querem é ter um país como, por exemplo, os Estados Unidos. Você não precisa ser membro de um partido para viver como cidadão nacional. Então, você só precisa ser um cidadão nacional e ter capacidade para poder lutar ombro a ombro com outros jovens. Infelizmente, hoje em dia, até o mérito não vale nesse país. Nós chegamos a uma situação em que o mérito não vale. Passamos a um país em que as michas é que mais vale. Ou seja, tu tens que ter visão. Imagina, tu és Aonde nós um vamos jovem, tu és um jovem formado, não é? A capacidade intelectual acima da média. Em Angola não tens oportunidade. Se não bajulares, não vês o desenvolvimento pessoal. É a questão da falta de mérito, exatamente. Ok. Você não precisa ter mérito para você chegar a um patamar. Você só precisa bajular. Você só precisa vender a tua consciência para poder ter o que você precisa. Mas quando fala em bajular, fala propriamente de quê? Enaltecer o líder. Exagerar nos elogios. Mostrar com que o líder saiba que você está a favor dele, seja no bem como no mal. Infelizmente, a situação em que se encontra a nossa juventude, até as nossas meninas, as nossas jovens por ali, até venderem-se para ter um emprego. O jovem, para ter um emprego, infelizmente tem que vender a sua consciência. Essa é a situação em que a gente se encontrou. Ok. Eu estou aqui a tentar perceber aqui a linha da abordagem do Dr. João Paulo, que estamos aqui a falar sobre o estado atual da mente da juventude angolana, 23 anos de paz e 50 anos de independência. O Dr. João Paulo, que começou por fazer um contexto do passado, presente e futuro, falou um bocadinho da juventude do país independente e falando propriamente do presente, não é? Daquilo que são os reais problemas que a juventude enfrenta. A juventude angolana que enfrenta variadíssimos problemas e um dos principais problemas, e é praticamente o doce no topo do bolo, não é? A cereja no topo do bolo, é a problemática da empregabilidade. O executivo ainda não conseguiu resolver alguma percentagem desse problema que afeta diretamente a juventude angolana. Como sociólogo, como é que acha que o executivo deve começar ou tentar ultrapassar essa questão, por exemplo, da empregabilidade? Já se falou, por exemplo, em 500 mil empregos. Estamos a falar de uma população de mais de 35 milhões de habitantes, onde a juventude é maioritariamente desempregada. Brevemente, vamos comemorar 50 anos de independência. Acha que podemos respirar esperança? Acha que os problemas que a juventude angolana hoje vive vão ser resolvidos de imediato ou nem por isso? Deixa-me cá dizer, Menegilda, a sociologia da juventude diz que a sociologia da juventude defende a juventude como um campo de discussão social que entende o jovem não apenas como um ser biológico, mas como um ser social que tem as suas necessidades e as suas dificuldades. Então, é preciso que o executivo sente
com a juventude para poder entender as suas necessidades e para poder perceber em que lado está a cometer, em que lado está a errar e como poder ombrear com a juventude para podermos solucionarmos esses problemas. Infelizmente, nós temos um executivo que rejeita dialogar. Por exemplo, nós temos aí a CIASTE da Igreja Católica que promoveu uma cerimônia sobre, como é que eu posso chamar? Reconciliação Nacional. Uma cerimônia, reconciliação nacional, em que o líder do executivo não compareceu. Significa dizer que nós estamos diante de pessoas que não gostam de ouvir e assim é difícil vermos os problemas da juventude serem solucionados. Exatamente. E também falou aqui, por exemplo, das jovens mulheres, não é? Em que muitas delas, e por causa das grandes dificuldades que têm enfrentado, acabam por recorrer ao mundo obscuro, no caso da prostituição. Que tipo de programas devem ser feitos para ajudar a minimizar essa questão social que afeta a própria sociedade, né? Que tipo de reabilitação essas jovens mulheres devem fazer? Que mensagem deve ser passada para que se retire o máximo de mulheres ou mulheres jovens desse mundo, por exemplo, da prostituição? Nós temos que apostar seriamente na educação. Nós temos que criar políticas da educação inclusiva, seriamente. Nós devemos criar políticas contra assédio. Infelizmente, esses senhores endinheirados são os que mais cometem crimes contra assédio e fica por aí, ninguém faz nada e ninguém fala nada. Então, portanto, para passarmos para solucionarmos essa situação, o que devemos fazer é mesmo um plano de educação muito sério e planos também de empregabilidade séria que possa solucionar essa juventude a terem emprego para poderem se sustentar de forma honesta, a não recorrerem a essas práticas. E que haja também sítios, ou seja, postos, como por exemplo funciona esses CAPs por aí, sítios onde essa juventude podem ir informarem-se quando sofrerem assédio. Infelizmente, a questão de assédio em Angola não se combate. Não se combate. É muito triste isso. Sim. E as mulheres normalmente são alvo a essa situação. Uma vez que você está entre a pobreza e a falta de emprego, você não tem onde recorrer a não for ceder o que eles querem. Exatamente. Estamos quase a terminar aqui a nossa abordagem. Era mesmo só para falarmos um bocadinho sobre esse tema que é bastante pertinente. O país vai comemorar a 11 de novembro 50 anos de independência. Temos luz verde no fundo do túnel? Pelo menos em questões ligadas à juventude? Acha que sim? Sem querer ser pessimista, eu penso que não. Enquanto não criarmos reformas no executivo, enquanto não houver alternância, eu penso que não há luz verde no fundo do túnel, porque nós estamos desde 1975, apesar de que tivemos mergulhado numa guerra civil, mas nós estamos há 23 anos de paz, já era suficiente para podermos fazer alguma coisa. Então não temos esperança para isso. É preciso haver uma alternância, enfim, não temos esperança. Acha que a resolução dos problemas da juventude angolana passa necessariamente para uma alternância do governo, por exemplo? Eu acredito que sim, porque esse sistema está ultrapassado. Nós precisamos de um sangue novo, um sangue que também estava no outro lado do sofrimento. Porque quando você
não passa o mesmo sofrimento, você não vai perceber o outro lado. Então, tu tens que sofrer o mesmo problema para você conseguir ou ter experiência para poder solucionar. E, infelizmente, este executivo não sente o que a população, o que a juventude sente, mas os da oposição sentem a mesma dor. Então, nós temos essa esperança de que amanhã, com a alternância, veremos esses problemas solucionados. Ok. Já mesmo para terminar, uma mensagem para a juventude angolana nessa véspera comemorativa da independência nacional. Eu não posso pedir esperança para essa juventude, porque de esperança não há mesmo. Simplesmente desejar coragem para aqueles que estão a emigrar, tenham coragem, que tudo isso vai acabar, que tudo vai passar. Exatamente. Doutor João Paulo, sociólogo, muito obrigada pela sua presença. Contamos tê-lo em próximas oportunidades. Até lá, receba um chico coração. Muito obrigado, estou disponível para tudo. Exatamente. Foi então a nossa breve abordagem com o Dr. João Paulo, sociólogo, que falou um bocadinho aqui sobre o estado atual da mente da juventude angolana nesses 23 anos de paz e também dos 50 anos de independência que vamos comemorar a 11 de novembro. No ar esteve o programa microfone solto. Fazendo aqui o anúncio rápido, nós pontualmente às 8 horas de Portugal, 21 horas de Angola, vamos voltar aqui para mais um tema. Vamos falar sobre a maçonaria e a nova ordem mundial. O nosso convidado vai ser o Isidro Fortunato, fazedor de opinião pan-africanista, que vai nos ajudar a entender um bocadinho sobre este tema bastante pertinente, bastante atual. Queremos todos entender um bocadinho sobre essas organizações secretas e não só. Isso é para mais daqui a pouco, às 20 horas de Portugal, 21 horas de Angola. Contamos consigo e até já, boa noite e obrigada pela vossa presença.